Eu vou tentar falar desta artigo, e tentarei também falar algumas coisas em espanhol, o meu espanhol assim um bocadinho atabalhado, mas vamos lá ver. Dizer-vos que na continuidade daquilo que disse o Jesus, nós estamos dentro do projeto, estamos naquilo que diz respeito àquele A2, que é a capacitação e a formação de ativos e a preocupação de desenvolver os 3 pilares, o pilar do empreendedorismo, o pilar do desenvolvimento local relativamente ao contacto com os agricultores e também a problemática que aqui se põe muito ligada até à Universidade de Valladolid, no que respeita à paisagem cultural, que é uma coisa que é necessária começar a trabalhar cada vez mais e formar os ativos nesse sentido. Tudo aquilo que se vai mostrar, pese embora estar ali a STGL e PV, dizer-vos que foi uma parceria entre o Politécnico de Viseu com a Universidade de Valladolid, que aqui está representada pela Pilar, e, de facto, houve um trabalho, como depois iremos ver nos vários pontos, desenvolvido no sentido de nos preocuparmos em chegar à população de Castela e Leão e chegar à população portuguesa. Hablando despacio, ¿se entiende? Perfecto, magnífico. Así hablo castellano, español y yo hablo portugués. ¿Cómo se dice el limón? Limón. Então, sendo mais ou menos rápida, mas chegando a informação a quem tira, parece que estamos poucos. Não estamos. Estamos aqueles necessários para justificar e para passar a palavra. As mudanças são pequenas mudanças. Nós não conseguimos ter aqui uma sala de 100 pessoas, entre as quais agricultores, no momento em que é muito difícil. O que é que nós pensamos? Pensou a Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro. Para além da capacitação de ativos, para além da interação com os agentes locais, que eu já vos vou dizer o que é que aconteceu, também preocupar-nos em termos de pessoas que, no fundo, sejam mentoras, sem terem o nome de mentoras ou de tutoras relativamente àquilo que é a vida ativa. Por isso, cada pessoa que está aqui, para além do painel que nós vamos organizar a seguir, vou falar mais rápido, para podermos ouvir as pessoas que estão no ativo, também deixar que, no fundo, se identifiquem e digam o que tiverem por direito e aquilo que sentirem, para que possamos, junto de cada um de vós, relativamente àquilo que é feito e aos registros que são feitos, chegar a bom ponto. Isso, qualquer um de nós que está aqui presente tem quase que uma bandeira de poder chegar, em termos de questões políticas, de questões sociais, de questões culturais, à nossa população dentro do território, como disse muito bem o Jesus. É um território alargado que, no fundo, envolve o Douro, pese embora termos aqui, assim, Trás-os-Montes, que não está tão distante desta realidade como a agregação que hoje em dia se faz, na multidisciplinaridade entre CIMES, e cá temos CIME, Trás-os-Montes e CIME, Isabel Andrade e Helena Moraes nessa representação. O que é que nós fizemos, efetivamente? Fizemos primeiro um focus group, que desenvolvemos em Moimenta da Beira. Foi interessantíssimo. As pessoas começaram por achar que não iam fazer lá nada. O que é que nós vamos fazer? Para que é isto? O que é um focus group? Quando saíram foi interessantíssimo. Os documentos já foram estruturados num relatório, as tais evidências. A UVA fez um relatório exaustivo daquilo que foi desenvolvido e chegámos à conclusão que temos necessidade de dar voz às pessoas de forma a que elas nos possam relatar quais são as dificuldades, quais são as boas práticas, porque há boas práticas, o que é que sentem por necessidade, que não é só de subsídio, mas de acompanhamento relativamente a estas questões. Então nasceu uma coisa que se denomina de MOOC. MOOC é uma sigla inglesa que diz que é um curso online, é um open course online, mas que no fundo significa que podemos chegar a uma população mais vasta, quer a nível de português, quer a nível de espanhol. Teve como objetivos estes que estão aqui neste slide, a formação de técnicos da administração pública e, de certo modo, começar a lançar o embrião, a tal ideia de disseminação de ideias, lançar o embrião junto da administração pública, porque em termos de juntas de freguesia ou de autarquias, são as que estão mais próximas do cidadão. Nós não temos ali nenhuma representatividade no consórcio de nenhum município, mas temos as CIM, que no fundo são associações de municípios em termos territoriais previstos na lei das autarquias locais.
Este bloco teve duração, teve 5 sessões, com a duração de 90 minutos, ainda está em open source, ainda está em aberto para as pessoas poderem consultar. Nós não encerramos porque chegámos à conclusão que das pessoas inscritas, muitas delas não tinham conhecimento do que é que precisavam de fazer, porque achamos, nós, muitas vezes académicos, por isso é que precisamos de nos ouvir, achamos nós académicos que é fácil, basta ter um computador, ligar-se à net, consultar as coisas, realizar algumas atividades e depois ter resultados. Não é bem assim. Precisamos, de facto, de fazer um acompanhamento. Chegámos à conclusão que, se calhar, seria ótimo as pessoas até virem à Escola Superior de Tecnologia de Gestão do Lamego, ou então estarmos num tipo de monitorização relativamente às populações. Chegamos a essa conclusão, já foi muito boa, ou seja, já podemos refletir sobre aquilo que eram boas ou más práticas nestas situações. O que é que nós fizemos nestas situações? Porque hoje é um encerramento, efetivamente, deste modo. Tivemos 4 sessões assíncronas e uma sessão síncrona. Quer dizer que punhamos os conteúdos todos online, numa plataforma, as pessoas iam consultando, poderiam interagir connosco através ou de e-mail ou através da própria plataforma e no final reuníamos todos para fazermos um ponto de situação, para chegarmos a algumas conclusões. Não foi fácil. Não posso dizer que isto correu da maneira como nós esperávamos, nós académicos. Porquê? Porque a maior parte das pessoas consultaram, leram, perceberam, mas precisavam de ser mais esclarecidos. Nós achamos que a parte conceptual, a parte do conceito, a parte do conhecimento não é necessária, só são as habilidades. Estamos a falar em nomenclatura anglo-saxónica, pensamos muito as hard skills e achamos que as soft skills já lá estão. Não é verdade. Por isso nós temos de começar outra vez a interagir, por isso é que vamos fazer a strip posteriormente, para entrar mais em contato com uma realidade. E como um projeto que é este, nós podemos ter mais projetos de futuro para desenvolver estas práticas, que são práticas importantes no território para as pessoas, de outra forma que não seja tão indireto, pensando que estamos a lidar já com jovens que já trabalham muito o computador, ou a internet, ou as plataformas digitais. Trabalho que foi feito e que ainda existe, por isso nós temos isto. Outra coisa, todo este material realizado em projetos transfronteiriços fica disponível e se as pessoas até quiserem ter conhecimento, nós estabelecemos que tudo o que é feito através deste projeto fica disponibilizado para a população que o queira ou que queira a ele aceder. Certo? E para perceber algumas coisas. O que é que nós trabalhamos? Trabalhou a UVA o primeiro painel relativamente à base conceptual do projeto. Existem vários roll-ups lá fora que dão uma imagem real, mesmo estatística, daquilo que é a realidade em vários pontos, no setor empreendedor, no setor territorial e no setor de paisagem cultural. Se quiserem depois ver na altura do cocktail, podem ver que estamos junto ao núcleo arqueológico, mais do lado quando se descem as escadas, a Pilar colocou lá os painéis para poderem até ver aquilo que são os resultados do que foi feito. Relativamente a este projeto, houve a preocupação, como ali indica, de haver uma identificação de sistemas agrícolas em termos territoriais e daquilo que são os seus atributos, e eu acrescentaria, e os contributos. E chegamos à conclusão que, mesmo achando que há uma identidade, há muito a partilhar entre as pessoas que estão no setor e, efetivamente, a trabalhar. Há uma partilha muito grande que tem de ser feita. Isso também foi realizado quando decorreu o Fórum Vagabond. Essa partilha de ideias. Por exemplo, apareceram jovens, eu digo jovens porque eram mulheres, eram muito no feminino, mas eram muito jovens, que se agarraram àquilo que era a tradição familiar e agora são ganadeiras de grande qualidade e que defendem o território e trazem para o território pessoas, mesmo tendo as dificuldades que elas apresentaram nesse fórum. No segundo grupo de diapositivos, o que era abordado era a questão da cadeia de valores. Porque era muito importante pensar qual é o fluxo, efetivamente como é que se realiza, como é que se rentabiliza a ideia de sustentabilidade e criação de riqueza. E esses conceitos
tinham muito a ver com as atividades ligadas à produção, distribuição e comercialização e todas as outras atividades que são complementares. Nós estamos a falar de um agro-hub, mas o agro-hub pode ter aqui associado a questão turística, a questão dos ecossistemas, a questão da paisagem e desenvolvimento do património, não só paisagem, mas património local. Há uma série de realidades que nós podemos associar à ideia do agro-hub que são complementares. A base não será essa, mas são complementares. E nós tivemos a levantar e a fazer a nível de análise do que é que poderia ser tido em conta relativamente a este setor. Por exemplo, dizermos que a Cine Douro fez formação de ativos na situação de turismo e paisagem turística e património cultural, em que desenvolveu com os próprios municípios todas estas questões que aqui aparecem como complementares, porque elas são fundamentais para aquilo que é uma realidade do Douro, que é património paisagístico, mas património edificado, património material e imaterial, que, inclusive, nós sabemos que, em certa parte, é da humanidade, nesse sentido. Também haver aqui a preocupação de interagirmos com os agentes. E foi aqui que nós tivemos alguma dificuldade, porque não havia esse fluxo, essa forma mais rápida de contactarmos com as pessoas. Não foi fácil. O terceiro aspecto teve a ver com características da produção agrícola relativamente àquilo que eram os setores da atividade. Dizemos, como isto estava entregue, quer à uva, quer ao IPV, o IPV-STGL tem uma escola, uma unidade orgânica, que é a Escola Superior Agrária de Viseu, que nos pertence. Então, o que é que nós fizemos? Porque achamos que teria os formadores competentes, eles fizeram gravações, os vídeos, estas coisas estão gravadas em vídeo, é voz e suporte de slides, exatamente o que estamos aqui a fazer, com bastante dinâmica, em que elas próprias realizaram, e eles próprios realizaram algumas atividades, porque eram experts, eram pessoas devidamente formadas nesse setor, para desenvolver essa realidade. Esta parte dos nós da atividade é interessantíssima, está nos painéis lá fora, como é que nós criamos sinergias relativamente ao desenvolvimento local, partindo da questão agrícola, e não nos podemos esquecer que essa é uma realidade do futuro. Todos nós temos de comer. Todos nós temos de comer. O que é que nós vamos comer? Em questões de saúde, em questões de bem-estar. Quem é que vai produzir? Como é que vai produzir? O que é que vai produzir? Quando é que vai produzir? O preço dos produtos em si, os territórios, mas isso depois debateremos no painel, ou na mesa dele. Depois, a articulação da inovação agro-hub com o setor agrícola e com as pessoas nos territórios. Esta parte foi muito interessante porque isto está assentado a continuidade, a ideia do mentoring nos projetos ligados à cadeia de valor agroalimentar. Estamos agora nisso, fazer mentoring. Nós temos, também somos mentores através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Aliás, estamos a agregar mais colaboradores, termos dos professores na própria escola para podermos desenvolver essa atividade. Todas as pessoas que nos procurem, nós estamos abertos a auxiliar, a ajudar, a encaminhar, a participar. Faz parte dos nossos projetos, deste projeto AgroHub, e também foi utilizado. Alimentação e vida saudável, património e paisagens agrícolas, que são a tal realidade, e outras inovações no setor da produção agrícola local. Esta realidade deverá ser um bocadinho mais explorada. Aliás, temos um dos elementos que gostaríamos como colaborador, porque é doutorado em Business Intelligence e cada vez mais em meio da inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual, junto daquilo que são as nossas explorações agrícolas, tem de ser trabalhada também nesse setor. Estas foram as atividades desenvolvidas a nível do MOC. Dizer-vos que nós vamos ter outros contactos. O MOC foi uma experiência muito satisfatória do ponto de vista de quem a realizou, mas deu-nos precisamente aquela ideia de que pensamos que está tudo feito. Não. Há muito para fazer. Temos de nos juntar muito mais. Temos de partilhar ideias. Temos de partilhar ideais. Temos de partilhar realidades, como vamos fazer agora nesta mesa redonda, transfronteiriças, e habituarmos-nos a que a nossa realidade territorial vai além dos concelhos, das CIM,
das câmaras ou das juntas. Vai naquilo que é a partilha entre as pessoas que estão na realidade local ou no associativismo, que nos podem auxiliar aos académicos e aos promotores da inovação e do empreendedorismo através de uma associação como a Associação Ibérica de Municípios do Ribeiro do Douro, para termos aqui o melhor dos mundos em termos de auxílio. É fácil, nada é fácil. Mudanças têm sido pequenas. Nada de criar grandes mudanças. Quem está à espera de grandes mudanças não realiza. Como dizem os japoneses muito bem, a ideia do Kaizen é a ideia de mudar de forma pequenina, mas para criar bem-estar. E é isso que nós pretendemos. Muito obrigada. Eu tive que cortar, porque estava à espera, estava a ser cancelada.